Olá pessoal, meu nome é Beatriz Bragança Alves. Eu vou apresentar para vocês hoje um pouquinho da minha pesquisa sobre linguagem neutra, que eu fiz na disciplina Oficina de Língua Portuguesa, Leitura e Produção de Textos. O título da minha pesquisa é Motivos para o uso da linguagem neutra na UFMG ser uma determinação legal. Esse tema da linguagem neutra vem crescendo nos dias atuais, né? Podemos ver bastante ele tanto dentro da comunidade acadêmica quanto nas mídias sociais, e sempre apresentado uma divergência entre os grupos, né? Um grupo a favor e um grupo contra o emprego dessa linguagem, né, no nosso cotidiano. O uso da linguagem neutra em algumas instituições de ensino superior, como por exemplo a UFMG, já pode ser visto, né? Tanto em palestras, como na sala de aula, em interação entre os estudantes. E por causa disso, né, a minha questão de pesquisa é o que leva alguns grupos da Universidade Federal de Minas Gerais a já adotarem o uso da linguagem neutra, mesmo sem a determinação de um documento ou lei que a institua no nosso vocabulário e escrita. Como objetivo geral, então, nós temos compreender quais as motivações que levam alguns grupos a já adotarem o uso da linguagem neutra na sua forma oral ou escrita dentro da comunidade da UFMG, mesmo sem a sua real instituição como parte do vocabulário da língua portuguesa. E como objetivos específicos, nós temos identificar em quais circunstâncias as pessoas e ou grupos que utilizam a linguagem neutra na UFMG o fazem, e identificar se a presença ou ausência de pessoas não binárias e pessoas trans em sala de aula influenciam no uso ou da linguagem neutra pela comunidade acadêmica. Como referencial teórico, eu procurei mostrar como que se dá esse debate atualmente entre os grupos a favor e o grupo contra, né, o uso da linguagem neutra. O grupo contra geralmente apresenta como argumento que há uma diferença entre o gênero gramatical e o gênero social, e que a língua portuguesa possui variações substantivas, que em sua maioria seriam para fazer concordar as palavras de uma sentença, sem que isso tenha relação com o gênero social. Já o grupo a favor mostra, né, como argumento, que mesmo que a maioria das palavras não tenham essa ligação com o gênero social, algumas palavras apresentam essa ligação, e que essas palavras que apresentam essa ligação devem ser consideradas, né, para a instituição da linguagem neutra na língua portuguesa. E também argumentam que essa questão é um reflexo do machismo e do patriarcado histórico, que sempre valorizou o masculino e silenciou os demais gêneros, até mesmo dentro da linguagem. Também, tanto um grupo quanto o outro apresentam críticas à impossibilidade do pronunciamento de palavras neutras em algumas variações escritas, quando utiliza-se o X ou o asterisco ou arroba para substituir alguma letra, né, que indica o gênero da palavra. Porque essas variações podem ser utilizadas na escrita, mas não podem ser utilizadas na linguagem oral. E também há uma crítica, né, em relação à linguagem neutra como com questões de juízo de valor, né, que também é um ponto que é debatido dentro desse tema. Um dos autores que eu utilizei na minha pesquisa, que é o José Luiz Fiorin, aponta que há uma enorme diferença entre a língua inglesa e a língua portuguesa, no que diz respeito à instituição da linguagem neutra. Ele diz que na primeira essa mudança é mais simples, e na segunda língua essa mudança é mais complexa, exatamente porque seria necessário a criação de um novo gênero. Mas ele também aponta que essa mudança é possível, já que a língua tem a capacidade de moldar-se às mudanças sociais, de incorporar a expressão das transformações sociais. Como metodologia de pesquisa, eu utilizei metodologia quantitativa, que é a quantificação dos dados recolhidos através de um questionário. Este questionário foi respondido por estudantes da UFMG, um questionário com 12 questões discursivas e objetivas,
E as perguntas desse questionário que nortearam a minha pesquisa foram: em quais circunstâncias você faz o uso da linguagem neutra? Em sala de aula, como ocorre a interação com pessoas não binárias? E em sala de aula, como ocorre a interação com estudantes mulheres ou homens trans? As respostas obtidas com este questionário foram organizadas em gráficos e analisadas. No gráfico de número 1, apresenta as respostas sobre a circunstância em que se utiliza a linguagem neutra pelos estudantes da UFMG, e em sua maioria os estudantes responderam que utilizam essa linguagem em ambientes mais informais no círculo de amizade dos mesmos. 8 pessoas responderam que fazem uso dessa linguagem também em redes sociais. Outras 5 pessoas responderam que utilizam essa linguagem no meio acadêmico, em interação com os colegas, e ninguém respondeu que utiliza essa linguagem em sala de aula, seminários, palestras ou textos acadêmicos escritos, e nem que utiliza essa linguagem em interação com os professores. Já no gráfico 2, que apresenta as respostas sobre a interação com pessoas não binárias em sala de aula, mostra que 50%, metade das respostas, apresentam que tanto o professor quanto a turma respeitam a escolha de pronome da pessoa, utilizando apenas este pronome para se referir ao indivíduo. 31% disseram que os docentes e os estudantes utilizam pronomes que bem entenderem, não respeitando a escolha das pessoas não binárias. E 3%, apenas a turma respeita a escolha das pessoas não binárias. E 6% utiliza a linguagem neutra independente da escolha da pessoa não binária. No gráfico 3, que apresenta as respostas sobre a interação com pessoas trans na sala de aula, em sua maioria, na maioria das respostas apresenta que tanto os professores quanto os alunos respeitam a escolha de nome e pronome da pessoa trans em sala de aula. E 12%, alguns professores e estudantes utilizam os nomes que aparecem nos documentos oficiais da UFMG e os pronomes correspondentes ao mesmo, não se respeitando a escolha das pessoas trans, e as outras duas opções da questão não obtiveram registros. Conclui-se, então, que a motivação para o uso da linguagem neutra pela comunidade acadêmica da UFMG, mesmo sem a sua determinação por meio de documento ou lei, parece estar relacionada a aspectos pessoais dos estudantes, pois nas respostas obtidas, podemos ver que eles utilizam mais a linguagem neutra em interações com o seu círculo de pessoas mais próximas do que em grupos maiores, e parece estar sempre ligado a valores pessoais e não a uma perspectiva política. Essas são as minhas referências bibliográficas. Muito obrigada.